Cadê? Vai, venha, Fernando Web. Eu sento ou eu falo de frente pra câmera de pé? Pera, Fernando. Vou pra cá. Câmera pra cá. Você acha? Não era melhor separar? Aqui é o não tá cortando a cabeça. Eu acho que o do Júlio tá melhor. Vamos lá. Não sei o que eu vou anotar, mas. Quem sabe tem anotações, né? Pronto? Eu não tenho ficar com a cabeça cortada. Pra pergunta. Eu sei o que eu já digo, não tem problema, tá ótimo. Então vamos tirar. Quer tirar essa? Então. Só que aí. Mas aí não é melhor dar uma girada nesse círculo? Tem um pouquinho pra esquerda? Melhor, né? É que essa coisa do Fernando no meio tá muito patriarcal. Pai, você não tá no meio? Não, porque é você que vai fazer as coisas. Você não entendeu a Hebe ainda, Fernando? Ela sentava no meio. Ela sentava no meio? Sim. E ela beijava tudo como tá. É verdade. Não, isso a gente pode. Aí a gente não vai fazer. Tá bom. Mas pera. Amiga, vem um pouquinho mais pra cá, ó. Mais perto de... E Júlia, acho que seria melhor se você virasse mais pra cá. Isso. Aí, ficou ótimo. Pronto, perfeito. Ó. Então vamos. É a mesa mais essa mesa tá ótima. Tá funcionando? Alô? Foi. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa mesa. Então, vamos lá. Boa tarde e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso quinto ciclo de debate discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa do SERI Facamp. Eu sou o Fernando Cavalari, aluno do quarto ano de Relações Internacionais e estagiário do SERI Facamp. O ciclo ele visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da Facamp em formato de projeto de pesquisa, grupos de estudo, monografia e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorreu dos dias 30 de outubro a 14 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contaram também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da Facamp, por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a 12ª mesa do quinto ciclo de debate discente do SERI Facamp, intitulada Análise do Discurso e a Ideologia do nosso grupo de estudos sobre análise do discurso. Bom, como vocês podem ter percebido, esse é um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas para discutir o tema dessa mesa, a gente trouxe os alunos que compuseram parte do grupo, e eles elaboraram, como resultado dessas pesquisas, uma entrevista com a professora Luciana Nogueira. A proposta hoje é que os alunos comentem um pouco dessa discussão do grupo e também falar um pouco sobre a entrevista que vocês realizaram com a professora Luciana. Então, a proposta dessa mesa, que encerra o quinto ciclo, é fazer um formato de mesa redonda. Então, a gente pede que todos os participantes, né, já estamos aqui sentados, mas que a gente possa ter essa troca, essa conversa em formato de mesa mesmo. Agora eu vou passar a palavra para os líderes do grupo de estudo sobre análise do discurso e ideologia, para vocês se apresentarem e tecerem os seus comentários sobre o processo do grupo de estudo, os resultados dele e a entrevista com a professora Luciana, de uma forma que a gente possa fazer um balanço geral dos trabalhos do grupo. Então, quem gostaria de começar?
Bem, então, olá a todos, nossos telespectadores. Bem, nosso grupo de análise de discurso, segundo semestre, né, do nosso grupo de análise de discurso. E nesse semestre, a nossa ideia foi abordar o discurso e a ideologia na sua relação dentro da análise de discurso. O grupo esse semestre foi formado por mim, o Júlio, pela Melissa e pela Júlia. E nós discutimos ao longo do semestre tanto o discurso quanto a ideologia e a relação entre elas. A gente se baseou principalmente no texto do Peixot, que é estrutura, eu não lembro mais, espiar no, o discurso, estrutura o acontecimento, e também no livro do Althusser, que é a ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado. Então, para discutir a ideologia, a gente se baseou principalmente no Althusser, porque dentro da análise de discurso, ele foi o principal teórico, o principal filósofo que foi usado, né, como base para discutir a ideia da ideologia e do discurso. E o Peixot, porque ele foi o fundador da área do discurso, né? São as duas maiores figuras. A gente usou também a Orlandi, tanto no semestre passado quanto no semestre, como bibliografia de apoio. O Peixot fundou a análise de discurso na França e a Orlandi foi a maior representante da análise de discurso fora da França, aqui no Brasil. E curiosamente, a nossa entrevistada, Luciana Nogueira, foi orientanda da ENI. Ela é professora, ainda é professora aposentada, mas eu acho que ela ainda está como professora pesquisadora colaboradora na Unicamp. E o outro entrevistado foi o orientando da professora Luciana, que é o Tiago Lopes, que também fez RI na Federal do Rio Grande do Sul, eu acho, se eu não me engano. E então é isso, nossas discussões foram essas, nosso trabalho final foi então essa entrevista mais descontraída, foi uma conversa com a Luciana e com o Tiago. Se vocês quiserem comentar sobre a experiência de vocês. Na entrevista com a Luciana e o Thiago, a gente pôde observar que na análise de discurso é um tema que a gente pode aprofundar em vários aspectos. Então, a gente viu que a gente estava indo para um caminho, mas ela entrou numa pesquisa, ela e o Thiago, e a gente viu o tanto de possibilidades que dá para olhar os assuntos através da análise de discurso e que tudo está empregado uma ideologia. E é um campo que a gente pode entrar, tipo, na abstração, mas recolher conteúdo que dá para transformar em um material assim de entender a estrutura que rege. Então, eu acho que foi um momento que a gente pôde abrir muito a mente e alcançar lugares que a gente não conseguia antes através de outros métodos assim de aprendizagem. Eu acredito que o grupo de análise do discurso foi bem interessante, porque eu já comecei o primeiro grupo entendendo um pouquinho mais sobre a ideologia. E eu acho que tem muitos ganhos dentro disso. Eu comecei estudando um pouquinho sobre Ricoeur e sobre as formas de dominação e as funções de deformação, as funções também analíticas. E para mim foi um ganho interessante, porque era um autor que eu também não conhecia, e ele é um pouquinho mais abrangente do que a análise marxista traz sobre a análise do discurso, mas ao mesmo tempo é entender, enfim, o surgimento da ideologia como um marco temporal e um marco dentro da comunidade. E a linguagem está muito associada a isso, porque acho que é por meio da linguagem que a ideologia consegue se materializar. Então, dentro da nossa entrevista, foi um ganho muito perceptível, porque a gente analisou casos dentro disso, e casos principalmente ligados ao discurso neoliberal, ao período de eleições, e a gente conseguiu entender, acho que mais na prática, porque a gente estava lendo, estudando, interpretando, isso faz parte da análise do discurso em si. A gente entender essas diferentes formas da linguagem se projetar e entender que ela também tem uma autonomia muito vívida também em todo esse processo. Então, foi muito interessante ver na prática
porque a gente olhou muito esses autores, como já foi citado o Peixe, principalmente, nesse cenário neoliberal e nesse cenário de projeção que se estende dentro da própria mídia. Então, trazendo muito as práticas, ele também vai observar esse marco temporal que o Ricoeur a gente já começou a trabalhar, mas ele também estende um pouco mais, associando ao capitalismo em si, e as práticas de reprodução e de reprodução do trabalho, e também as práticas da própria dissociação, da própria. Como é que eu posso falar? Vou até dar uma olhadinha. A prática de dissimulação social, que eu acho que foi um ganho muito interessante. E eles comentaram um pouquinho mais sobre isso. Então, a minha trajetória está bem ligada a entender como a ideologia foi tratada, e eu acho que os dois apresentados trouxeram muito bem isso na prática e por meio de exemplos também. Então, foi um ganho muito grande para o grupo. Então, acho que foi uma experiência muito boa. Posso começar com as perguntas? Muito bom. Eu queria saber mais sobre o trabalho que vocês realizaram, as discussões que vocês realizaram dentro do grupo de estudos. Depois eu queria perguntar mais sobre a entrevista, etc., mas eu acho que agora seria interessante eu entender como vocês colocaram essa análise, se vocês aplicaram ela de alguma forma, se vocês analisaram algum período histórico, ou algum evento, ou alguma coisa que estava acontecendo no momento. É, Como vocês conseguiram materializar essa teoria? Não sei se faz sentido. Então, no semestre passado, no grupo, o grupo foi muito mais focado para essa parte prática, né? A gente se baseou no livro do Gilbert e a gente usou os mesmos mecanismos que ele usou para identificar o discurso neoliberal na França, a gente usou para identificar discursos aqui no Brasil. E então, esse semestre, a ideia do grupo era conseguir uma base teórica mais consistente. Então, no nível prático, comparado com o semestre passado, eu acho que a gente usou muito menos exemplos práticos da análise do discurso. E, bem, e nesse semestre, então, a gente usou o livro do Pechat e a questão que ele coloca é como os discursos se materializam, né? E eu acho que o mais interessante, o que a gente mais trabalhou, foi a ideia do discurso científico, né? Ele põe, porque os discursos, bem, aí vale uma entrada, né? Os discursos, eles não, e essa é a questão do Althusser, eles não pairam na sociedade, né? Muitas vezes a gente vê essa discussão que ficou, o termo foi banalizado hoje, né? O discurso daquilo, o discurso disso, a narrativa disso, a narrativa daquilo, mas essas narrativas de discurso, elas não pairam, né? Elas são sempre enunciados, e enunciados que estão fixos, né? Eles estão escritos, eles estão gravados, eles são repetidos, esse é o grande ponto do autor, seria por isso que a gente trouxe ele, né? Porque ele aponta, ok, existem esses discursos, mas esses discursos eles estão materializados em enunciados. E eu acho que, na verdade, foi um pouco disso que me fez trazer esse grupo para esse semestre, porque você vê, por exemplo, em RI, a gente muitas vezes fala do discurso, da ideologia e do discurso. Eu vou analisar o discurso daquilo, eu vou analisar a ideologia daquilo, e a gente não sabe exatamente o que é analisar a ideologia ou o discurso. E é justamente ir nesses enunciados e verificar, né, quais são os enunciados, quais são as ideias que eles propagam, de que forma eles estão construídos e o que eles implicam. Eu acho que um exemplo muito legal no último governo Bolsonaro tinham vários desses exemplos que a gente podia tomar, e um que eu gosto muito é a formulação, né? Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E quando a formulação original é Deus está entre nós, né? Então, o Deus acima de todos é uma formulação nova que implica uma ideologia, implica uma nova ideia de submissão, de autoridade, de uma estrutura de poder, que é completamente oposta de onde nasce esse enunciado, né? E são dois discursos concorrentes, né? São duas, no fundo, são duas ideias de Deus diferentes, duas ideias de religião diferentes. E esse é um exemplo de exemplos que a gente usou ao longo do curso. E aí, então, para só continuar um pouquinho na teoria, os enunciados, eles estruturam os discursos, né? Eles são o conteúdo, a unidade do discurso, e os discursos seriam a unidade de uma ideologia.
E a proposta do Peixot, então, ele coloca a ciência como um discurso. E um discurso que não está mais concorrendo com nenhum outro. Quando você pega a física do Galileu, por exemplo, naquele momento, você tem discursos concorrentes, você tem uma explicação da igreja para o mundo, uma ideologia completa com discursos, e você tem o Galileu com um discurso se contrapondo ao da igreja. E no mundo de hoje, já no Isaac Newton, por exemplo, a proposta já é completamente inversa, né? Não existe mais o discurso da igreja, não há mais uma concorrência. Quando não existe mais essa concorrência, então esse discurso é aceito como ciência, como uma verdade absoluta, né? E você vai manejando esse discurso dentro da ciência, né? Dentro da ciência você tem discursos que concorrem. O último exemplo foi o da vacina, né? Não, a vacina é boa, a vacina é ruim, são discursos científicos que têm uma estrutura, enunciados formados de uma certa maneira que concorrem. Mas a ideia da ciência como um todo, ela é inquestionável, né? É um discurso absoluto. Ninguém questiona que a aceleração da gravidade é 10 ou 9,8, que seja. Ninguém questiona mais a gravidade. Ninguém questiona mais a Terra plana. Agora a gente está vendo uma volta desse discurso. Mas eu acho que esse foi o ponto mais interessante do Peixot. E eu acho que o que a análise de discurso mais acrescenta e faz a gente lembrar que essas verdades que se colocam, elas são sempre estruturadas por meio de discursos, né? Essa explicação, essa ideologia, esse conjunto de ideias que explicam o mundo, eles são estruturados ao longo do tempo, né? E sempre formados por discursos. E bem, quanto ao Althusser, a discussão dele, ele é um autor marxista, né? E eu acho que a maior questão dentro dele, além dessa questão da materialidade, é essa ideia dele de como o discurso se propaga, né? Ele propõe a ideia de aparelhos ideológicos de Estado, né? Que são os aparelhos de Estado seriam esses aparelhos que têm uma lógica própria e, e eles podem ser aparelhos podem ser privados, podem ser públicos, mas eles todos funcionam sob uma mesma lógica, propagando um mesmo discurso. E ele vai categorizar a escola como principal aparelho ideológico, né? Porque a escola dispõe das crianças por mais tempo, dispõe numa fase de aprendizado, e ela é que vai manejar esse discurso e propagar esse discurso. E é uma coisa interessante, né? A escola pode ser pública ou privada, mas ela tem aquela mesma base de ensino. E como a visão dele é marxista, né? Ele vai dizer que esses aparelhos são responsáveis pela reprodução das condições de produção. Então, a reprodução da dominação em si, né? E, e aí eu acho que, na verdade, são duas coisas, né? Eu acho que para o pessoal da análise de discurso, que é da linguística e etc., eles estão muito mais interessados nessa visão da dominação. E para a gente de relações internacionais, como a gente já viu muito dessa visão, a gente não está interessado nessa visão da dominação. Porque a gente já estuda isso há muito tempo, a gente já viu essa visão marxista. E eu acho que, então, interessante a releitura que a gente fez no grupo, pensando outros papéis da ideologia, outros papéis desse discurso. Então, o papel da ideologia como uma ferramenta de coesão, o papel da ideologia como uma ferramenta de massa, né? E bem, eu acho que essas são as discussões e os exemplos que a gente usou. Alguém gostaria de complementar? Não? Bom, acho que nesse cenário que eu mais identifiquei foi o Althusser com a questão dos aparelhos ideológicos. E é algo que dentro de RI, como o Júlio tinha citado, a gente entende bastante sobre dominação. E é interessante como esses aparelhos ideológicos vão ter uma projeção na sociedade. E mais do que isso, como ele também coloca, por ser um autor marxista, a questão da ordem burguesa como uma grande influenciadora desses aparelhos. Então, ela se coloca como a grande mantenedora e atualizadora de tudo que a gente vê dentro desse cenário. E aí que a gente mantém muito um discurso só e a gente transfere esse discurso para frente. E esse discurso, ao mesmo tempo que ele mantém essa dominação que é trazida, ele traz essa meio que essa cortina que as pessoas se mantêm presas ali e não entendem que estão reproduzindo as coisas. Então ele traz ele mascara basicamente essa visão. Então foi bem interessante ver como o papel do discurso dentro da sociedade, dentro do próprio ambiente que a gente está estudando,
afeta a vida das pessoas e como isso é trazido dentro da sociedade. Eu acho que, nesse sentido, é muito legal porque a gente tem a nossa professora Patrícia Borelli, que sempre fala que as palavras significam coisas. E eu acho que no nosso curso, ao longo desses anos, a gente vai muito aprendendo como as palavras significam coisas e como o que a gente fala, o que a gente reproduz, tem sempre um peso político por trás, um peso ideológico. Então, eu acho muito interessante vocês pesquisarem isso e se aprofundarem nisso. E aí, assim, é muito engraçado como absolutamente tudo que a gente fala e tudo que a gente normaliza e frases que a gente simplesmente coloca da boca para fora sempre estão carregadas de algum sentido ou de alguma coisa que é muito além do que aquilo puramente dito, né? Vocês estavam falando que vocês analisaram bastante sobre a questão do neoliberalismo, etc, né? Ou até mesmo o discurso do Júlio. Às vezes a gente reproduz coisas que a gente não imagina da onde vem e qual que é o real propósito. E aí, nesse sentido, eu não sei se vocês gostariam de comentar mais sobre exemplos ou se vocês tiveram alguma discussão na entrevista que foi o que mais chamou a atenção para vocês, no sentido assim, o que você já teve o primeiro semestre, né? O que vocês acham que do primeiro semestre foi completamente diferente do segundo, o que mais trouxe essa. Sabe quando a cabeça explode, que você fala, nossa, eu acho que esse era o propósito do grupo, eu entender isso e a gente conseguiu chegar nisso. Eu acho que, bem, sobre os exemplos e o seu comentário é muito interessante, né? Porque, de fato, as palavras significam coisas, né? Como a professora Borelli fala, mas eu acho que a questão é ainda maior do que isso, dar um passo além e perceber que a forma como as coisas estão estruturadas vai influenciar a realidade. Porque eu acho que esse foi o grande ponto do último semestre quando a gente falou, quando o Gilbert põe, né, a reforma tributária é urgente. Então, qualquer pessoa que vá questionar essa formulação, ela vai questionar a urgência da reforma tributária e nunca a reforma tributária. Então, a reforma tributária significa uma coisa, a urgência significa outra, mas estruturar a reforma tributária urgente, a única forma de negar isso, ela não é urgente, mas você nunca vai discutir a reforma tributária. Então, a forma como as coisas se estruturam na sociedade, ela vai implicar resultados concretos. Então, se isso se põe numa discussão do Congresso, a questão vira: a reforma tributária é urgente ou não? Mas nunca se discute a reforma tributária. É um exemplo que ele dá na França, né? Porque eles têm essa mesma questão. E eu acho que, bem, para o semestre passado esse foi o grande ponto, mas eu acho que, na verdade, na entrevista com a professora Luciana, para mim, a grande explosão da minha cabeça foi quando ela falou, ok, esses aparelhos de Estado, eles servem para você estruturar um discurso e uma ideologia, mas, ao mesmo tempo, eles são a condição necessária para destruir esse mesmo discurso e ideologia, né? Para você colocar uma coisa nova. E eu não tinha pensado nisso, né? Porque o tempo todo a gente diz, não, ok, a gente precisa desses aparelhos ideológicos para estruturar uma ideologia, um discurso. Mas esses mesmos aparelhos ideológicos são a condição que possibilita a destruição dessa mesma ideologia, desse mesmo discurso. E eu não tinha pensado nisso, né? Porque aí ela traz de volta a questão da concorrência dos discursos, né? O mesmo aparelho que propaga um discurso hoje pode propagar outro amanhã, né? E eu acho que essa foi a questão para mim que mais eu não tinha pensado nisso e para mim foi muito interessante. Uma coisa também que me chamou muita atenção foi quando a gente começou a discutir sobre a academia e que ela pode ser considerada um aparelho ideológico que reproduz uma ideologia. Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente cria o nosso enunciado, lá a gente está recolhendo uma ideologia que já estava lá. Então, por exemplo, nas nossas referências, a gente tem que referenciar alguém, então é uma forma que eu não tinha percebido que a gente está reproduzindo uma certa ideologia e que fica um pouco difícil de quebrar, porque a gente tem que referenciar os autores, então eu acho que eu não tinha pensado que. Porque a academia tem muito essa. De criar coisas novas, de questionar a sociedade e talvez só seja um aparelho reprodutor, então me fez questionar, assim, refletir bastante sobre.
Nossa, eu acho que eu concordo muito. Eu ia falar muito sobre essa questão da academia também, que foi o que me chamou a atenção, porque eu tive que ler um pouquinho sobre isso num capítulo, acho que chamava Ler, Traduzir e mais alguma coisa. Então a gente percebeu essa influência do discurso e porque as pessoas tendem a falar, ah, não, talvez haja alguma neutralidade aqui, ou talvez por estar na frente, não sei, pode ser que não queira necessariamente reproduzir uma coisa, mas a gente vê que não tem muito como fugir disso. Tem um discurso por trás, tem uma ideologia por trás, e eu acho que a gente buscar entender e buscar as ferramentas para entender que há essa existência e que a gente pode aprender a interpretar, aprender a ler, aprender a ver o que realmente significa por trás e não necessariamente só o que está escrito ali, é essencial para a gente como, acho que como aluno também. Acho que dentro da academia, se a gente for pensar em mudar alguma coisa, a gente tem que olhar para o que a gente está falando, por que a gente está falando aquilo, por que a gente está reproduzindo determinados discursos e não ficar só naquela coisa rasa de vamos falar aquilo por falar, vamos, porque eu defendo tal lado, então eu vou ficar só reproduzindo. Acho que a gente fica um pouco na superficialidade, e essa coisa da academia me abriu um pouco o olho nesse sentido. Acho que a gente tem muitos ganhos com isso. E aí, sobre a questão da academia, então, é, é muito mais no sentido de não só reproduzir e tentar ir mais a fundo na pesquisa? Ou vocês acham que ainda assim a gente está numa sinuca de bico no sentido de, como disse, a gente tem que referenciar, mas ao mesmo tempo não dá só para reproduzir? Eu fiquei tipo assim, agora isso abriu um buraco na minha cabeça, no sentido, beleza, eu não tenho força ou palavra suficiente para conseguir não fazer algo 100% autoral, ou acho que não é nem esse sentido, né? Mas de escrever algo sem dar a devida referência, mas ao mesmo tempo a gente, às vezes a gente está só reproduzindo. E aí eu vou dar um exemplo meu aqui. O que que aconteceu? Eu fui fazer uma monografia. Não, não tem nada. Eu fui fazer minha monografia e aí eu queria muito estudar sobre como a mídia atua dentro das guerras. E a primeira coisa que apareceu foram sobre guerras híbridas. E aí eu fui estudar guerras híbridas e eu percebi como esse é um tema que é a política externa estadunidense, assim, o puro suco da ideologia estadunidense, 100%. Só que eu fui percebendo isso muito aos poucos. E as minhas orientadoras, elas deixaram. Tipo assim, vai lá, estuda isso, vamos ver se é isso realmente que você quer. E aí, no final das contas, eu consegui pescar algumas coisas sobre ideologia, principalmente, né, na questão acadêmica, etc. E aí, no final das contas, minha monografia virou outra. E eu percebi que a referência e os autores que eu estava procurando não eram os ideais. Mas, no final das contas, eu queria entender melhor sobre como vocês enxergam essa parte acadêmica na análise do discurso. Porque, querendo ou não, o que a gente faz aqui no série é fazer pesquisa. E aí, eu acho que seria também até uma dica boa para os alunos não repetirem esse tipo de erro. Eu acho que quando a gente discute isso, na verdade, tem que ter até um pouco de cuidado, porque eu acho que não remete exatamente às referências e aos autores. Eu diria que mais do que isso, eu acho que a neutralidade da academia é uma construção ideológica, é um discurso, e você tem que se pôr justamente a esse discurso, porque essa ideia de que você tem que ser neutro, tem que achar autores que são neutros, tem que reproduzir uma coisa sem ideologia, é, o, a análise de discurso ela desconstrói exatamente isso, né? Ela está dizendo, olha, como você vai enunciar e isso vai remeter a algum discurso, é inevitável. Mas você tem que ter a consciência de para qual discurso você está remetendo, né? Qual é a forma que você vai enunciar isso? E então você vai ter autores que vão remeter a um ou a outro discurso, né? Ou a vários discursos, ou eles podem evidenciar esses vários discursos que estão ali, mas a questão não é necessariamente o autor, né? Porque você pode usar um autor que se pretende neutro e reverter justamente o que ele está colocando, né? Desfazer a estrutura que ele fez. E eu acho que Guerras Híbridas é um ótimo exemplo. Na verdade, isso é tema da outra mesa. Esse meu grupo já foi ontem,
Mas essa ideia de guerra híbrida e de... Sim, exatamente. Assistam o grupo de segurança e defesa. Mas a ideia de guerra híbrida, e o nome, inclusive, essa formulação, ela já é ideológica, né? Porque você você chama de guerra e na hora, na mídia, você não vai propagar isso como guerra, vai ser uma operação, vai ser isso, vai ser aquilo. Você não vai dizer qual é seu objetivo, você não vai dizer qual é seu meio. Então você trabalha justamente com propagar discursos, sistemas de ideias, né? E encaixar isso numa outra visão, né? E, e bem, do ponto de vista acadêmico, para quem quiser participar da academia um dia, eu acho que essa é a questão. Você tem que é, olhar para a estrutura e tentar identificar o que aquilo quer dizer, né? Eu acho que o exemplo da reforma tributária deixa isso muito claro, né? Como às vezes a gente perde o ponto da discussão e é isso que a gente tem que estar atento. Quando ele se pretende neutro, né? A reforma tributária é urgente. É um ponto que se pretende neutro. Todo mundo concorda que a reforma tributária é urgente. Só que ela pode ser mais urgente e menos urgente. A reforma tributária já está dada nesse enunciado, né? E você se contrapor a essa neutralidade é você justamente trazer a reforma tributária para o jogo, né? É você, ao invés de você falar de formas da guerra híbrida, é trazer a guerra híbrida, né, para discussão. O que é isso? O que é esse conceito que a gente está usando como dado? Quais são as premissas da minha pesquisa, né? O que eu não estou discutindo? Que é uma coisa tão importante quanto aquilo que você discute, né? Aquilo que você não discute. E a definição de discurso é mais ou menos essa na linguística, né? É o não linguístico. É o que está além do que está ali no linguístico, né? E aí, os grupos de estudo, o propósito dos grupos de estudos no SERI é justamente a gente dar uma outra visão para os alunos e conseguir sair um pouco da matéria da nossa grade, de sala de aula, etc. Eu queria saber de vocês, assim, qual foi essa visão extra que o grupo de estudos pôde proporcionar para vocês e se isso mudou alguma coisa no sentido profissional de vocês, se vocês é, ou até mesmo não só profissional, mas assim na visão como um todo. Se a partir dessas pesquisas que vocês realizaram, vocês conseguiram ver o curso de outra forma, ou sei lá, às vezes no meio da aula, o professor está explicando uma coisa e você pesca alguma coisa que tem tudo a ver com o grupo de estudo. Queria saber um pouco mais dessas experiências que vocês conseguiram desenvolver e essas percepções que vocês passaram a ter por conta dessa pesquisa que vocês desenvolveram e por conta dessas discussões. É difícil? Acho que o grupo de análise do discurso trouxe um ganho interessante para minha própria pesquisa de iniciação científica. Hoje eu estudo sobre a construção da mulher dentro do Partido Comunista da China. E dentro desse conceito eu tenho que analisar alguns discursos trazidos pelo próprio partido. Então, a partir disso, a gente pode ver como a construção se dá, a exemplo de, por exemplo, o partido trazer um discurso de defesa das mulheres ou de defesa da participação das mulheres dentro do próprio comitê, mas as práticas se distanciarem um pouco. Então, eu acho que eu entendi um pouco desse papel ideológico do próprio Estado de trazer essa mensagem e de como isso é forte, e de como isso é forte também dentro da China, né? A gente está vendo aqui em países ocidentais, mas em países orientais isso tem também uma força muito grande, dentro da China, pelo Estado centralizado e tudo mais. Então, e como esse discurso é colocado na prática, que a gente vê uma grande desigualdade dentro do próprio partido. Então, analisar essa função política, eu acho que eu apliquei um pouco mais isso dentro da política, o que fez muito sentido para mim. E o que está fazendo sentido até hoje, porque isso vai ser retomado na minha monografia. Então, a análise do discurso trouxe muitas ferramentas para eu conseguir analisar a forma como o discurso é propagado, a forma como ele é realmente posto e praticado, e ver que, poxa, tem muitas nuances por trás, e tem toda essa questão ideológica, tem toda essa questão aplicada dos aparelhos do Estado, então eu acho que teve ganhos muito significativos, e eu vou continuar usando o que eu aprendi para as minhas escritas acadêmicas, porque faz todo sentido.
Eu acho que a visão extra que eu ganhei foi muito no macro, assim, de perceber que todos os enunciados carregam um discurso, mas e que eu consigo perceber que discurso eu estou reproduzindo quando eu estou escrevendo, e na leitura saber que aquilo ali está sendo posicionado de algum ângulo. E também o que me ajudou muito foi na questão da economia no curso, porque acho que deixa a economia mais humana, porque ela carrega um, um discurso ideológico que fica mais explícito. Então, nas aulas assim, de macroeconomia, economia monetária, quando a gente analisa algum texto jornalístico, claro que ele tem um discurso, mas a gente consegue descobrir assim no macro, no micro, coisas que antes talvez eu não perceberia sem ter essa ideia. Assim, né? Então, me ajudou muito. Eu acho que o melhor exemplo de como mudou minha visão foi sobre Vargas nessa faculdade. O Vargas é uma construção. Tanto, não, mas é um discurso concorrente. O exemplo do Vargas, para quem estuda na Facamp, é claro o porquê, né? Mas tanto a ideia de Vargas como ditador, ou Vargas, pai dos pobres, ou Vargas, grande libertador, ou é uma revolução de 30 ou é golpe de 30, é justamente discursos concorrentes. E nesse sentido, também traz uma ideia de responsabilidade do questionamento científico, né? Se você é um pesquisador, se você está aqui estudando, você tem que trazer essas coisas para jogo e questionar, né? Porque em outras faculdades isso não é uma questão, né? Você já assume que é uma revolução de 30, um golpe de 30, um golpe de 64, ou uh, o Vargas é um ditador, ou o Dom Pedro I, não sei. Todas essas coisas muitas vezes são dadas, que é o que a gente tem na escola, por exemplo, né? Nunca existe o questionamento, nunca é uma questão de pesquisa. E eu acho que o ponto da atividade acadêmica, né? Essa nossa questão cartesiana é questionar, né? O, questionar, repensar como isso está estruturado, né? E por que está estruturado. E muitas vezes a forma como isso está estruturado faz a gente ignorar aquele ponto de pesquisa, né? Muitos colegas já assumem, não, essa coisa do Vargas é uma coisa da Facamp, então você não tem que dar bola, né? Por que que a gente está estudando a Revolução de 30? Ela não é um ano especial ou alguma coisa. E, e tem que entender que muitas vezes eu acho que tem os dois esforços, né, de colocar as coisas como questão e de entender o que é o discurso e o que é você usar conceitos, né? Porque a gente tenta na atividade científica, então, desprender essas coisas do discurso e tentar usar categorias, referências, conceitos para fazer uma atividade não é neutro, né? A gente está tentando defender um ponto, mas é se livrar dessa carga ideológica, né? De pontos assumidos. Tanto é que no trabalho que eu fiz sobre era uma análise, né? Se o governo do Putin é nazista, fascista ou autoritário. Então você tem que buscar os conceitos, entender o que eles são no mais simples, né? Buscar entender o que são esses conceitos, qual é a carga que você pode dar a eles e então buscar perder um pouco dessa carga ideológica, né? A questão não é chamar o Putin de fascista ou de nazista. Vamos ver, no conceito, será que ele é? Porque a gente ainda precisa trabalhar com as coisas. Não é simplesmente questionar tudo, que o Nietzsche é famoso por isso, né? Não existe nada, tudo é interpretação. Também não é, não é isso. Não é só interpretação, não é cada um dizendo o que quiser. Porque a gente ainda tem uma atividade, ainda é científica. Então a gente tem que se apoiar sobre algumas coisas, mas a gente tem que entender sobre o que a gente está se apoiando, né? E não tem problema nenhum estar se apoiando em concepções, né? Já existentes. Mas você tem que deixar claro qual é o seu posicionamento, né? Você vai assumir necessariamente, não existe a neutralidade, você vai assumir um posicionamento, mas é uma questão de responsabilidade tornar esse posicionamento claro, né? Tudo bem você achar que 1930 é uma revolução, mas você tem que deixar claro que esse é seu posicionamento, que existem pessoas que discordam, né? E que você está tomando isso como premissa, não é o seu ponto de discussão, né?
E mais importante do que isso, eu acho, é a gente perceber, e para mim foi meio revolucionário, meio história das ideias também, perceber como a gente está apoiado numa visão que é ocidental, né? E que é, toda vez que a gente fala, sai um pouco de Sócrates, Aristóteles e Platão na nossa boca, porque é deles que a gente tirou tudo isso, né? Tem Kant, tem Descartes, a gente está apoiado em toda essa gente, no Locke. Então, tudo isso é premissa, e a gente tem que, por mais que a gente não vá ler tudo isso, porque não dá para ler tudo isso, a gente tem que ter consciência de em qual discussão a gente está inserida, né? Porque quando a gente vai estudar a China, quando a gente vai estudar a Índia, quando a gente vai estudar a África, ou os árabes, eles estão apoiados sobre outras coisas. E tem que ter consciência de como é difícil se inserir nessa outra coisa, né? E uma das coisas que mudou mais para mim foi uma vez eu vi um vídeo, eu não lembro quem é, mas ele disse, né? Ah, os gregos, eles iam estudar no Egito. Então, a nossa filosofia toda é egípcia, não é grega. E a gente construiu um discurso de que toda a nossa filosofia é grega, né? E são coisas que têm que ser levadas em conta, né? Qual o papel das outras culturas na formação da nossa, né? E por que a gente construiu nossa cultura de uma forma tão diferente, né? Para não cometer anacronismos, né? Também. Eu acho que é isso, já falei demais. Bom, muito interessante, porque a gente percebe que, no final das contas, a análise do discurso ela vai para um caminho muito mais profundo do que a gente interpretar o discurso do presidente Lula, o discurso do Biden, ou ler um texto e entender se a pessoa é mais neoliberal, se a pessoa é mais de esquerda, mas, enfim. Então, muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com relações internacionais, né? Da gente conseguir, de fato, se aprofundar e questionar tudo que está sendo dito e da onde vem o que está sendo dito. Vocês teriam algum mais comentário? Posso abrir para as nossas convidadas. Então agora eu vou abrir para a nossa plateia do evento, que está aqui sentadas com a gente. Eu queria saber se tem algum comentário, alguma sugestão. É, Isso, comentário, pergunta, alguma sugestão de vocês sobre o que foi dito até agora. Faz um comentário sobre isso. Eu gostei do tema que vocês estão analisando, eu acho bem importante trazer sobre isso. Eu só queria que vocês trouxessem um pouco mais sobre o que foi dito com a Maria Lúcia, né? Luciana, sobre a entrevista que vocês fizeram com ela, para deixar um pouquinho mais completa, assim, na minha opinião. Pessoal, queria parabenizar primeiro vocês por concluir esse ciclo de estudo e pesquisa, né? Como vocês comentaram, foi um ciclo de 1 ano em que vocês adotaram caminhos diferentes para fazer esse diálogo, né, com algo que é tão próximo das RI, mas ao mesmo tempo distante, pensando na formalidade do curso de Relações Internacionais, né? Apesar de Relações Internacionais ter um ponto de partida multidisciplinar, essas construções de pontes entre relações internacionais e a linguística e a análise do discurso, formalmente elas estão muito mais nos níveis de pós-graduação do que no nível de graduação. Então, eu acho que o esforço que vocês fizeram, né, ao longo desse ano de estudo e pesquisa é muito valioso porque vocês conseguiram entender na prática do estudo, na prática do conhecimento, o quão é importante a gente fazer essa ponte, esse diálogo multidisciplinar, né? Então, a partir disso, essa é a minha primeira pergunta para vocês. Porque eu acho que todo mundo que faz RI, em algum momento tem uma crise de identidade no sentido de que, nossa, eu estudo tudo e eu não estudo nada, eu não sou especialista em nada. Mas a fala de todos vocês se caminha ao oposto disso. Porque se eu for o especialista, eu vou naturalizar certas coisas, eu vou deixar algumas coisas como dadas, porque elas são as premissas do meu campo. A gente vê isso na área médica, a gente vê isso dentre as ciências humanas, talvez a economia, né, Júlia, seja mais a que esteja próxima dessa especialização científica na qual eu tenho o meu campo, os meus conceitos, as minhas premissas, e isso é que distingue o meu campo, a minha especialidade dos demais campos. E a gente em RI não tem isso.
E eu acho que a experiência de vocês mostrou que é justamente o diálogo com as outras áreas. É o debate com autores que estão partindo de pontos de vista diferentes, de conceitos diferentes. É entender os enunciados como discurso, ou seja, entender os enunciados como construções sociais que vão intersubjetivamente se reforçando, se reproduzindo. Então, a minha pergunta para vocês é: será que a nossa força como analistas em RI é justamente não sermos os especialistas? Será que não é isso que permite a gente trazer questionamentos, trazer visões críticas nessa incerteza de não sermos um campo científico único, exclusivo, próprio e especialista? Queria saber o que vocês pensaram sobre isso, pensando na carreira que vocês escolheram, na formação que vocês escolheram, como essa prática de estudo e pesquisa que vocês tiveram ao longo desse ano ajuda vocês a pensar um pouco sobre o campo das relações internacionais. A gente é ciência nesse sentido? Será que é bom ou é ruim a gente não ser ciência? Deu para entender? Então tá bom, era essa a minha pergunta para vocês. Eu acho que eu vou conseguir combinar as duas coisas, né? A pergunta da Mayara e da professora, é, que foi uma coisa que a gente falou também com a Luciana na entrevista, né, e com o Thiago. É, a, a, a análise de discurso, ela se define como uma disciplina de entremeio, eles chamam, né? Ela não está situada, ela não é linguística, ela não a, tem uma relação com a psicanálise, ela não é psicanálise, ela não é história, ela está situada nesse entremeio entre outras coisas, né? E nesse sentido, eu acho que ela tem muito a ver. Eu caracterizaria as relações internacionais como uma disciplina de entremeio. Ela não é economia, ela não é política, ela não é ah, direito, né? Ela está ali entre todas elas. E e tem uma coisa que a professora falou, e eu acho que na verdade ela disse até depois da gente já ter saído da entrevista, que o Peixoto falava que a análise do discurso é um cavalo de Troia, porque ela entra sem ninguém perceber e ela destrói toda a conformação daquela disciplina. Então as pessoas mais odiadas, porque você tem a sua linguística bonitinha ali, científica, você tem a sua história bonitinha científica e a análise do discurso põe tudo em xeque, né? E desmancha. E eu acho que as relações internacionais, elas têm exatamente esse papel, né? E eu diria que é uma força do campo, né? Você tem esse papel de desestruturar as coisas que estão bem estruturadas, né? Colocar as coisas em questão, em xeque. É, você assume que não é nem economia, nem política, nem direito, e você reconforma essas coisas e mostra como elas estão integradas, né? E eu acho que a relações internacionais ela consegue fazer esse trabalho como nenhuma outra disciplina consegue, né? E que é o que os economistas, pelo menos aqui, por a gente ter essa história da formação da Facamp, é o que eles buscaram por tanto tempo, né? Tem aquele vídeo clássico da Maria da Conceição Tavares falando, né? Se você não pensa no social, você não é um economista sério, você é um tecnocrata, né? E eu acho que relações internacionais, ela consegue desfazer essa tecnocracia, esse academicismo, esse automatismo da economia, esse automatismo da política, esse automatismo do direito e consegue jogar tudo de uma forma nova, né? E eu acho que é uma disciplina de construção e desconstrução, né? Você vai o tempo todo pensando e repensando. E agora, eu acho que também é uma fraqueza, né? Já construindo e desconstruindo, quando você tenta se encaixar nesse mundo todo, né? Que é o esforço do Waltz, por exemplo, né? Quando ele tenta conformar uma teoria, é o clássico, né? Ele está tentando se colocar e colocar a importância, porque senão é uma disciplina que não vai ganhar financiamento, senão é uma disciplina que não vai ser reconhecida, senão não vai ter cátedra na universidade, senão não vai ser uma questão, né? Então, não desmerecendo o esforço dele, é um esforço importante, né? Porque senão a gente não poderia ter essa discussão hoje sobre análise do discurso, né? Você precisa ter as duas coisas. Mas eu acho que para uma vida profissional, essa posição é muito difícil, né? É uma posição dura de ficar tentando reconstruir, porque não é isso que o mundo pede. Ele pede
que você faça aquela coisinha todo dia, né? Esse nosso querido mundo industrial ainda, ou sociedade do controle, se for mais Foucaultiano, mas a ideia é que você não repense as coisas, né? É reprodução de comportamentos, como aponta o Althusser, né? A ideia é que você reproduza essas condições para o capitalismo continuar andando. E eu acho que, então, é uma tarefa dura, né? E muita gente, eu acho que desiste no meio do caminho, né? Eu já vi muitos alunos da Facamp de RI que simplesmente aceitam que eles são economistas, né? E largam a mão. E aí, a frase do Bertolt Brecht, né? Tem homens que lutam um dia e são bons, né? Tem homens que lutam um mês e são melhores, tem homens que lutam um ano e são muito bons, e tem homens que lutam a vida inteira, e esses são imprescindíveis, né? E claro que homens é uma formulação um pouco antiga, mas em espanhol homens é a raça humana. Então tudo bem. Mas eu acho que é isso, e é um pouco esse peso. Eu acho que essa é a crise de identidade de nós alunos de RI, né? A hora que você percebe que você tem que lutar a vida inteira, quando você entende isso, né? E sem querer desvalorizar aqueles que optam por não lutar a vida inteira, né? Por se conformar. Mas eu acho que essa é a beleza do campo, né? Você continuar, você se dispor a fazer essa atividade científica o tempo todo. E é nesse sentido que eu acho que está a força. E a força de quem faz RI, né? De entrar em outras áreas, muitas vezes, e repensar a forma como as coisas estão sendo feitas. Porque a gente vê essa padronização essa absorção de um discurso de uma ideologia em todos os campos, né? Quando a gente fala, o grupo Harmony with Nature, por exemplo, ou eles estão quebrando com um discurso, mas eles sempre correm o risco, e a gente já viu isso acontecer várias vezes com outros grupos, de caírem, serem absorvidos em outra ideologia, em outro discurso, e não conseguirem ir para frente, né? Então eu acho que, para não ficar só no discurso da economia, né? Tanto na ecologia, no pensamento cultural, na filosofia, em todas as áreas que a gente se aventura, a gente acaba tendo essa responsabilidade de quebrar com o discurso e ir para frente, de projetar e trazer as coisas para uma discussão maior, né? E, bem, eu acho que é isso. Então, eu achei uma pergunta interessante, porque eu acho que isso dentro de RI é muito colocado dentro da academia versus ir para o campo empresarial, onde você vai ficar limitado. Então, limitado de algumas maneiras, né? Então, é muito interessante porque a gente analisa que, por exemplo, indo para a academia, a gente tem a possibilidade de projetar e de entender melhor os discursos, de quebrar com isso, ou mesmo de entender melhor. Só que olhando para a RI, um dos pontos positivos é essa questão de não estar limitado a uma ciência dogmática, igual você falou, por exemplo, trazendo para a medicina, que eles acreditam que aquilo é aquilo e aquilo não vai ser desconstruído, ou pode ser desconstruído, mas demora muito tempo. Mas eu gosto dessa visão de RI, e eu acho que eu levei isso um pouco para análise do discurso também, porque a gente pode interpretar as coisas, as várias coisas de diferentes maneiras. Por exemplo, olhar para a política, igual a gente estava falando, olhar para a economia, olhar para esses diversos campos e entender como funciona ali. Como a gente não tem um campo, eu diria, hierarquizado, de tipo, não, vamos olhar para isso e trazer esse postulado. Acho que a gente tem uma certa, não sei, uma liberdade poética de buscar e de entender esses discursos. Mas, ao mesmo tempo, o que me questiona muito, eu acho que essa questão da academia versus ir para o campo acadêmico versus seguir uma profissão mais ligada a empresas. Porque, ao mesmo tempo, pode ser que dentro da academia a gente fique preso em discursos também. Isso não livra a gente de amarras e não livra a gente de não perceber as ideologias, não perceber as coisas, mas é muito inerente a gente ter essa concepção de, poxa, desistimos de analisar as coisas, desistimos de analisar os discursos, porque estamos entrando nesse campo empresarial, nesse campo neoliberal, então fica um pouco mais restrito. Mas é algo que às vezes eu me pergunto também. Acho que a gente pode, não sei, a gente pode começar uma mudança, a gente pode começar. Exatamente, a gente não precisa necessariamente se conformar, mas entender o sistema, entender o que. E questionar também, mesmo estando lá. Acho que a gente pode projetar algumas mudanças. E para mim,
é isso que importa, a gente conseguir mudar alguma coisa, a gente conseguir entender como funciona. E o que eu mais gosto em relações internacionais é essa multiplicidade, porque ao final não é como se a gente não aprofundasse em nada, é como se a gente ganhasse um substrato que eu acho que a gente não consegue, pelo menos na minha visão, os outros cursos terem, porque fica muito marcado na gente. Então, por exemplo, se eu for focar na economia, se eu for me formar em economia, eu sei que antes disso eu vou ser uma internacionalista com essa característica única assim, de RI que eu não sei descrever. E acho que foi isso. E a análise de discurso fez eu perceber tudo isso, assim. Então, acho que é um curso que, não sei, para mim todo mundo deveria se formar um dia. E eu acho que é um ganho pessoal muito grande, independente de onde você vai se encontrar depois. E eu acho que muito legal, e eu acho que o que mais conectou as coisas na minha cabeça foi o que o Júlio falou agora sobre essa área da análise do discurso estar no meio do caminho tal qual a RI está, né? Então, acho que, para mim, os dois sempre fizeram muito sentido juntos. Sempre fez muito sentido a gente analisar o discurso dentro de relações internacionais e não só o discurso, analisar toda a construção da sociedade mesmo. E acho que a gente já faz bastante isso em RI. Então, aí o que a professora Patrícia falou explodiu a minha cabeça, eu até comentei, porque no final das contas é isso. A gente faz RI, que é uma área tecnicamente especializada em nada. Existem muitos esforços de muitos teóricos em fazer com que a gente vire uma ciência exata, né, de fazer com que exista lá uma formulazinha que a gente vai aplicar e que aquilo vai virar o correto. Só que não funciona pra gente, né? A gente está lidando com a sociedade, a gente está lidando com a política, a gente está lidando com as coisas mais humanas e mais complexas, tal qual a análise do discurso e a ideologia. Então, eu acho que por isso que agora as coisas juntaram muito. Eu sempre senti que RI e análise do discurso andavam lado a lado, mas agora eu entendi na prática o motivo disso, a partir do que o Júlio falou. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Então, só um minutinho. Então, chegamos ao fim do nosso evento. Algum dos apresentadores tem alguma palavra final, algum agradecimento, alguma coisa que vocês queiram dizer? Meus 15 minutos de fama. Não, eu queria agradecer. Sim, assistam os vídeos dos outros grupos de estudo, do outro ciclo, do resto do ciclo de debates. E eu queria agradecer, então, à professora Luciana e ao Tiago Lopes, né, Luciano Nogueira e o Tiago Lopes, que vieram gentilmente à Facamp e gravaram uma entrevista com a gente. Foi uma entrevista super interessante. Eu recomendo que todos assistam, porque as questões lá são muito, muito interessantes. Um pouco mais puxadas para teoria, até, para quem ficou curioso de entender mais sobre a área da análise de discurso. E também ler a nossa newsletter do semestre passado, que é muito interessante, os trabalhos são ótimos. Eu acho que é isso sobre o grupo. Eu também queria agradecer o SERI por proporcionar que a gente possa criar esse grupo de estudo, o Júlio e a Melissa, que trouxeram o tema da análise de discurso, que eu acho que, como não tem na grade, eu não sei como eu entraria em contato, e que eu acho que agregou muito, mesmo sendo um grupo reduzido, a gente continuou, a gente estava lá pela discussão, então queria agradecer. É isso? Então, beleza. Encerramos assim a 12ª e última mesa do nosso quinto ciclo de debate discente do Série Facamp. Gostaríamos de agradecer a presença dos alunos do grupo de estudo e também as nossas convidadas barra palestra. E a gente também queria parabenizar vocês pelo desenvolvimento da pesquisa que vocês desenvolveram ao longo desse ano. Dessa vez a gente se focou mais nesse segundo grupo, mas, como a professora Rinaldi falou, é um ano de pesquisa sobre análise do discurso. E a gente gostaria de lembrar que essa mesa aqui ocorreu simultaneamente com a mesa 11, que foi o tema de mudanças climáticas no âmbito das Nações Unidas. Então, a gente declara, a partir dessa mesa de agora, oficialmente encerrado o quinto ciclo de debate discente do Série Facamp. Muito obrigado, pessoal.